Aleluia! Glória a Deus, mistura aí com glória a Deus, com aleluia, uma palavra de gratidão ao Senhor. Senhor, Tu és bom. Aleluias. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, você que nos visita aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Essa é a casa do Pai, aqui você tem liberdade para pular, para correr, para glorificar. O que você não pode, querida, é ficar calado. Porque a provisão que você precisa, o milagre que você precisa está aqui nesse lugar. E a intensidade com que você adora é a intensidade com que você vai receber do Senhor, em nome de Jesus. Quem é que está sedento por uma palavra do Senhor? O Senhor vai liberar chaves preciosas, que vão moldar o nosso ano, que vão guiar o nosso ano de 2026. O ano de José, queridos, um ano de governo, um ano de crescimento. Só que a gente, sempre como crente da casa de Deus, e durante muito tempo, na nossa geração, foi criado uma coisa que é um câncer na sociedade, que se chama Evangelho da Prosperidade. Quem aqui já conhece esse Evangelho da Prosperidade? É um evangelho, pseudo-evangelho, que fala que a nossa vida é uma linha reta. É uma linha de ascensão, não é? Você vai crescer, você vai prosperar, você vai andar só de glória em glória. Você tem louvores que falam assim, agora é só vitória, Agora é só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, e a partir do momento que você aceita Jesus, é só vitória, não é assim? Mas, queridos, eu tenho uma coisa para te dizer. O Evangelho, ele não é uma escada, ele é uma montanha-russa. O Evangelho genuíno de Jesus, aquilo que Ele ensinou enquanto Ele esteve na terra, querido, a nossa vida é de altos e baixos. Por isso que esse ano foi um tema tão preciso. O ano de José, porque o José, ele é a prova que mesmo em cima, mesmo embaixo, mesmo no momento em que você está prosperando, a sua família está em comunhão, a sua saúde está ok, os teus filhos estão servindo a Cristo, tudo está bem, você vai manter a sua integridade no Senhor. E mesmo se você estiver embaixo, passando um momento difícil, um momento de escassez, um momento de dificuldade financeira, um momento de doença, um momento de crise, um momento em que os seus filhos estão rebeldes, queridos, o seu caráter no Senhor, a sua percepção de quem o Senhor é, vai permanecer a mesma. Querido, eu tenho uma notícia para te dizer, talvez as provas que você vai passar na sua vida nesse ano de 2026, serão maiores que no ano de 2025. E você fala assim, ai meu Deus, mas como o pastor está falando isso, sabe por quê? O Senhor, Ele te forjou no ano de 2025, o Senhor passou você no fogo, muitas vezes você passou pelo vale, você aprendeu como lidar em cada situação da sua vida. Então o Senhor, esse ano de 2026, Ele está te fazendo subir de nível, Ele vai muitas vezes aumentar as provações, porque Ele sabe que você vai aguentar, porque o Senhor hoje, Ele está nos dando integridade. O Senhor está nos dando constância. O Senhor está nos dando um caráter reto diante do Senhor. As provas vão vir, o momento bom vai vir, as provas vão vir, mas a nossa retidão ao Senhor vai permanecer a mesma. Esse ano é um ano que você vai se manter mais constante. Esse é um ano em que você vai se manter mais firme. Os momentos bons vão vir e você não vai ser soberbo. A altivez não vai vir sobre o seu coração. O orgulho não vai entrar dentro do seu coração. E no momento difícil, no momento em que o dia mal bater, quando a noite chegar sobre a sua vida, você vai falar assim, isso é o Senhor me ensinando, eu não vou desistir no meio da luta, eu não vou desistir no meio da provisão. Só você que crê, meu querido, começa a receber, começa a levantar a sua mão. Esse ano vai ser um ano de estabilidade na sua vida espiritual, na sua vida emocional, em todas as áreas da sua vida. Você vai se manter firme e constante, crendo que o Senhor é o seu Deus, crendo que o Senhor é a sua força, crendo que o Senhor é o seu alicerce, em nome de Jesus. Só você que crê, aplauda aquele que é digno de receber. Aleluia.
As provações não vão faltar sobre a sua vida, mas o Senhor vai ser a sua força em cada uma delas. Como a bispa falou, crescimento dói. Já viu aquela criança que cresce numa velocidade muito grande? Ela chega no pai e fala assim: pai, eu estou com a dor no joelho, eu estou com a dor aqui na junta, eu não consigo nem andar direito, até faz birra para não ir para a escola, porque está com dor nos braços e nas pernas. É isso, querido, crescimento dói. Muitas vezes nas nossas vidas o Senhor vai trazer dores sobre a nossa história, mas para nos fazer crescer. E eu profetizo que esse ano de 2026 vai ser o ano que você mais vai crescer. A sua empresa vai crescer em nome de Jesus. Mas para que ela cresça vão haver algumas dores, vão haver algumas perdas, vai haver alguns tropeços no meio do caminho. Mas o Senhor está te mostrando: meu filho, permanece constante na minha presença, porque eu estou te fazendo crescer. O seu casamento vai expandir em comunhão, o seu casamento vai expandir em amor, os teus filhos vão crescer e eles não vão se dobrar a esse mundo. Mas para que isso aconteça, nós temos que dizer não, e o não dói. Nós temos que falar fica e não vai. Isso pode machucar muitas vezes. Eles podem pensar que a gente é rigoroso demais, mas pode falar para ele: filho, eu estou te fazendo crescer, eu estou te fazendo avançar, você vai crescer saudável na minha presença. E governo, queridos, é pior ainda. Você já viu algum governo sem oposição? Quando a direita está no governo, a esquerda se opõe. Quando a esquerda está no governo, a direita se opõe. Não existe governo sem oposição. Então, se estão passando a perna em você, se estão te traindo, se estão fazendo palavras de inveja contra a sua casa e contra a sua família, comece a se alegrar, porque o governo do Senhor está entrando sobre a sua vida. Porque todo governo tem oposição, todo governo tem pessoas contras, todo governo tem inveja, todo governo tem pessoas querendo o seu mal. Então começa, queridos, a se preparar. Muitos vão vir contra você nesse ano de 2026, mas vai ser um ano em que você vai governar em todas as áreas da sua vida. Você vai governar primeiro sobre a si mesmo, que é o governo mais difícil. A gente muitas vezes governa, a gente entra no nosso trabalho, a gente é líder dentro de um setor, a gente é chefe, a gente é patrão, a gente lidera sobre um ministério, mas muitas vezes quando a noia vem bater na nossa cabeça, a gente fala assim: eu não consigo governar sobre a mim mesmo. Ora por mim, me ajuda. Eu vou para um psicólogo, vou fazer alguma coisa. Esse será um ano em que você será saudável mentalmente. Sabe por quê? O governo do Senhor vai vir sobre a sua vida e você vai governar as suas emoções, você vai governar os seus pensamentos, você vai governar sobre a si mesmo, queridos. E todos os outros governos, eles vão vir consequentemente sobre a sua vida e sobre a sua história, em nome de Jesus. Nós temos que agarrar essa palavra. Talvez você foi governado por tantas coisas nesses anos que passaram. Você foi governado por pessoas mal intencionadas sobre a sua vida. Elas ditaram para onde você ia, elas ditaram aquilo que você ia vestir, elas ditaram aquilo que você ia comer, elas ditaram tantas coisas sobre a sua história. Mas hoje você vai dizer para você mesmo: quem me governa é o Senhor. Eu vou fazer aquilo que Ele quiser, da forma que Ele quiser e da maneira que Ele quiser, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Nós vamos discorrer um pouco, querido, durante muitos cultos desse ano, sobre a vida desse homem de Deus, que se manteve íntegro, se manteve reto, do poço, da traição, da vergonha, até o governo em que o Senhor colocou ele. E essa é a vida que o Senhor quer que nós tenhamos. Não importa a estação onde nós estivermos, queridos, o destino que o Senhor tem para a nossa vida é um destino de governo. É um destino em que nós vamos ser referência para muitos. Nós vamos ser aqueles que vão ditar o ambiente onde nós estivermos.
Existem muitas pessoas que aqui na igreja adoram, aqui na igreja glorificam o Senhor, chora, sai aqui todo borrado, mas quando chega no trabalho, se rende ao governo daquele lugar. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, quando você entrar amanhã no seu trabalho, algo diferente vai acontecer, porque aquilo que habita em você vai governar não só sobre a sua vida, mas vai governar sobre o ambiente onde você pisar a planta dos seus pés, porque aquilo que você carrega, queridos, é maior que você. Aquilo que você leva, o nome que você leva, que é o nome de Jesus, ele é maior do que a sua vida, que o seu trabalho, que todas as coisas. E nós vamos falar só sobre algumas partes sobre a vida de José, porque eu creio que muita coisa vai ser falada durante esse ano. Nós não vamos gastar todas as fichas. Gastar a ficha, né? Quem aqui é da época da ficha? Levanta a mão. Os adolescentes aqui não sabem o que é isso. O que é ficha? Ai, a Bia está boiando aqui, ó. Eu vejo uma interrogação na cabeça dela. Para você que não sabe, ficha é aquele negócio que a gente colocava no telefone ou no orelhão. E a gente fazia ligação. Quem aqui sabe o que é uma ligação? Os jovens não sabem o que é uma ligação. Nós não vamos gastar todo o cartucho. Cartucho é mais fácil, né? Que impressora ainda tem até hoje em dia, né? Mas o Senhor, ele vai falar grandemente com o meu e com o seu coração. Abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis 37, versículo 3. Como diz aí, põe na tela. Não, eu vou entender vocês, viu? Eu vou entender vocês, que acabou a energia. Olha o que diz o texto. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido da sua velhice. Por isso ele fez uma túnica ordenada. E alguns textos falam uma túnica de várias cores. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse capítulo de número 37. Nós vamos falar mais um pouco sobre esse texto. Aqui a palavra ela é clara em dizer que Israel ou Jacó, ele amava José mais do que os seus outros 11 irmãos. Ele amava, a Bíblia ela é específica em falar que José era o filhinho preferido. Era o bebê do papai. Era aquele em que ele amava mais. Mas eu fiquei tentando descobrir no Senhor o que esse texto ele queria dizer, espiritualmente falando. E o Senhor me revelou algo, que José, ele não era o filho preferido de Jacó por um acaso. José, ele não era o filhinho preferido de Jacó porque ele era mais bonitinho, ou porque ele era o mais novo, ou porque ele era, por um acaso, ele era o filho preferido, não. Porque para a gente ser preferido de alguém, a gente tem que primeiro corresponder às expectativas da pessoa. Então o Senhor me revelou que José ele era o filho preferido de Jacó, porque ele correspondia àquilo que Jacó precisava, que um filho ele fosse para ele. Eu creio que quando Jacó ele chamava, José vinha prontamente. A partir do momento que Jacó precisava que ele fizesse algo, ele vinha correndo e ele fazia com exatidão e com prontidão aquilo que o pai desejava. Porque a gente sempre tem aquele filho, né, que vem primeiro, a gente sempre tem aquele filho que faz com mais velocidade, mas a gente tem aqueles filhos que a gente pega. Filho, vai no mercado para mim comprar tal coisa? Já vou. Quem tem esse filho? Acho que só eu tenho, né? Fala assim, já vou, pai, deixa eu terminar esse jogo. Já vou, eu estou aqui no celular com meus amigos. Não, já vou, eu estou estudando. Tantas coisas, tantas desculpas. Mas eu creio que José, ele atendia com prontidão. José fazia aquilo que o pai queria, no momento em que ele queria. E o Senhor está nos ensinando hoje, querido. Nós queremos receber o favor de Deus, mas nós não queremos fazer aquilo que o pai quer. Nós queremos receber a túnica de várias cores, porque a túnica ela era o que diferenciava José dos outros irmãos.
A túnica, quando as pessoas viam José, e elas viam ele junto com os outros irmãos, elas falavam assim: ele é o filho preferido do seu pai, porque a sua veste é diferente, a sua roupa é diferente, o tecido é diferente, as cores são diferentes. Querido, o Senhor, Ele quer nos levar para uma estação de fazer o que o Pai gosta, e do jeito que o Pai gosta. Teve um pastor chamado Paulo Duarte, já faleceu e era muito amigo nosso. E a última pregação que ele fez na nossa igreja, já debilitado, com o câncer tomando todo o seu corpo, esboçando poucas palavras, ele deu uma pregação que marcou a vida de quem estava lá. É fazer o que o Pai gosta, do jeito que o Pai gosta. Só que essa palavra não falava de José, essa palavra falava de seu pai, falava de Jacó. Porque Jacó, ele queria primogenitura. Jacó, ele queria ser o filho que receberia a bênção de seu pai. Jacó queria receber a bênção de primogênito na família. E para que ele pudesse fazer isso, ele precisava agradar o pai de alguma forma. Mas Jacó sabia o que o pai gostava, ele sabia do jeito que o pai gostava. Então ele fez um guisado, ele fez um cozido, e ele levou ao seu pai. E o seu pai o abençoou e deu a primogenitura para ele. Querido, muitas vezes nós queremos só os benefícios que o Senhor quer nos entregar. Muitas vezes a gente só quer o favor, a gente só quer as vestes, a gente só quer a bênção, a gente só quer a primogenitura, mas a gente não está disposto a fazer o que o pai gosta e do jeito que o pai gosta. Eu tenho uma coisa para te dizer, querido: se você agrada ao pai em todos os aspectos da sua vida, você deixa um legado, e os seus filhos vão começar a agradar o pai, os seus netos também vão começar a agradar o pai, e quando você for perceber, toda a sua família está fazendo a vontade de Deus. Eu tenho uma coisa para profetizar sobre a sua vida: esse não é um ano só de receber do Senhor, esse não é um ano só de receber o favor que o Pai tem para entregar. Esse será o ano em que nós vamos agradar Ele com a nossa vida, nós vamos agradar Ele com as nossas palavras, nós vamos agradar ao Pai com as nossas atitudes, nós vamos agradar ao Pai com a nossa família, nós vamos agradar ao Pai com a nossa empresa, nós vamos agradar ao Pai em todas as coisas. Só você que quer agradar ao Senhor, só você que quer agradar o Deus da sua salvação, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Só que existe um perigo no favor de Deus. José, ele recebeu uma túnica. José recebeu uma declaração de seu pai, que ele amava ele mais do que os outros irmãos. Só que tem um perigo nisso, queridos. Isso gera inveja de muitos. Quando Deus derrama um favor sobre a sua vida, sempre vai haver alguém que vai falar algo torto. Sempre vai haver alguém que vai invejar. Se nós formos ler o texto inteiro, a palavra fala que o amor de Jacó com José deixou os irmãos deles irados. Eles começaram a odiar José. E a palavra fala que José, ele vai empolgado. Começou a contar um sonho que ele teve. Ele falou assim: meus irmãos, eu tenho algo para contar de Deus. O Senhor me revelou algo em sonhos. Eu sonhei que existiam feixes de trigo, e todos os feixes de trigo se dobravam ao meu feixe. E eu tive outro sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. Quer dizer, ele teve uma visão do futuro que o Senhor deu a ele. Querido, sabe por quê? Quem agrada ao Pai, quem faz o que o Pai gosta, quem faz do jeito que o Pai gosta, recebe favor, mas recebe visão do futuro. Eu profetizo sobre a sua vida que esse ano você vai ter visão do que vai acontecer amanhã. Chega de caminhar no escuro, querido. Chega de caminhar sem ver o caminho, porque aquele que agrada ao Pai, o Senhor dá favor, o Senhor dá vestes novas, o Senhor dá uma nova identidade, mas o Senhor também dá visão espiritual. Esse vai ser um ano, querido, se prepare. Se você começar a ver vulto, se você vai começar a ver coisa, se você vai começar a ver anjo, começar a ver demônio, não importa, é o Senhor dando visão espiritual para você. Ele está te revelando o seu futuro, e o seu futuro, querido, é desenhado pelo Senhor, em nome de Jesus. Uma coisa interessante é que o Senhor, Ele deu uma nova identidade para José. O Senhor, Ele começou a fazer
José andar de uma forma diferente. Porque quando a gente agrada ao Pai, o Senhor muda totalmente a nossa identidade. Eu não estou falando que o Senhor, esse ano de 2026, vai mudar a sua roupa, vai mudar o seu corte de cabelo, vai mudar a cor do seu cabelo. Eu não estou falando que o Senhor vai mudar o seu carro, mas eu profetizo que você vai mudar de carro esse ano, em nome de Jesus. Porque se nós estamos profetizando o ano de 2026, eu profetizo sobre a sua vida. Você vai trocar de carro, você vai trocar de casa, você vai comprar uma casa na praia, querido. Isso é o que o Senhor tem para a nossa vida. Mas eu profetizo que aquilo que o Senhor tem para te entregar não é só material, é espiritual. O Senhor vai entregar uma vida de oração ainda mais intensa sobre a sua história. As pessoas vão falar e vão enxergar você: esse aí tem algo diferente, esse aí tem roupa diferente, esse aí tem algo dentro dele que eu não tenho e eu quero receber. Então começa a receber essa nova identidade esse ano, porque é isso que o Senhor tem para te entregar, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda, aplauda Ele. E a gente aprende algo recebendo o favor de Deus. Porque José recebeu uma visão. Só que sabe qual é o problema daquele que não tem visão do Senhor? Ele sempre vira oposição para aquele que tem. Os filhos não tiveram a mesma visão, porque eles não tinham um relacionamento com o pai. Os filhos não agradavam ao pai do jeito que José agradava. Então o Senhor, além de dar favor a José, Ele deu uma visão. Mas eu quero profetizar, querido, você que recebeu, levantou a sua mão para receber visão do Senhor. Então eu quero dar uma notícia para você. Você vai ter oposição de quem não ouve a Deus. Você vai ter oposição de quem só vive o natural. Sabe por quê? Quando a gente começa a viver o sobrenatural do Senhor, as pessoas pensam que é maracutaia. As pessoas pensam que a gente está dando um jeitinho brasileiro. As pessoas pensam que a gente está agindo por baixo dos panos. E elas vão começar a acusar. Elas vão começar a apontar o dedo. Não se importa com acusações externas, começa a se importar com o que o Senhor tem a dizer ao seu respeito. Se você tem uma visão de Deus, então prossiga. Se o Senhor mandou você sair, saia. Se o Senhor mandou você ficar, fique no seu lugar. Se o Senhor mandou você se afastar de pessoas, querido, você pode amar, você pode ser dependente emocionalmente, não importa. Se afasta em nome de Jesus, porque a visão do Senhor, ela é mais forte do que qualquer opinião humana, que qualquer pessoa tem para nos entregar. Você vai ter oposição, essa é a lição que a gente tem que aprender. Quem tem visão, gera oposição. Se você quiser anotar aí no bloco de nota, na sua Bíblia, no seu celular, o Senhor vai te dar visão, mas Ele também vai gerar oposição sobre pessoas. Mas aquele que está em Jesus não tem oposição, não tem palavra contrária, não tem inveja, não tem mandinga gospel, não tem nada que possa derrubar aquele que tem uma visão e prossegue e de encontro a ela, querido. Você vai prosseguir. Se vier uma pedra no seu caminho, você vai chutar. Se tiver uma montanha, você vai escalar. Se tiver um gigante, você vai pegar a funda, vai girar e vai derrubar o gigante, porque você vai falar assim: eu tenho uma visão. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu tenho uma visão. Vira para o outro e fala assim: eu tenho uma visão. E quem tem uma visão não para. Quem tem uma visão prossegue. Quem tem uma visão vai rumo. Quem tem uma visão não olha para trás. Quem tem uma visão, querido, vive aquilo que ninguém viveu. Aleluia, aplauda Ele em nome de Jesus para eu beber uma água. A túnica colorida de José era um uniforme de um soldado que ia passar por muitas provações. Deus estava falando assim: meu filho, pelo que você vai passar, você precisa de vestes novas. Você não precisa de uma roupa qualquer, você precisa de um uniforme de soldado. Às vezes as pessoas podiam olhar para a túnica de José e falar assim: ó, frufruzinho, todo colorido. Ó, José, aqui o menininho da mamãe, o Kiko, né? Que eu tenho uma coisa para te dizer, querido. Quando eu era pequeno, o pessoal me chamava de Kiko. Porque eu era o filhinho da mamãe, né? E eu tinha uma bochechona e todo mundo me chamava de Kiko. Mas eu não me importava, sabe por quê? Porque eu realmente era o filhinho da mamãe. Eu era amado pela minha mãe. Eu era o filho preferido. Eu não tenho coisa para te dizer. Pastor Vitor, a minha irmã, que se cuide.
Mas ele sabia que ele era o filho preferido, sabe por quê? Ele lutou por isso, as atitudes dele levaram ele a isso, querido. As suas atitudes vão te levar a coisas sobrenaturais esse ano de 2026. Talvez você fugiu de situações, talvez você fugiu de batalhas, talvez você no ano de 2025 fugiu de conversas difíceis, mas você vai começar a fazer esse ano, e isso vai te levar ao favor de Deus. O Senhor vai trocar as suas armaduras em nome de Jesus. Talvez você vestiu a armadura do vitimismo esse ano. Talvez você vestiu a armadura do complexo de inferioridade. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu vou me conformar com a vida que eu tenho. Querido, mas o Senhor está trocando a sua armadura. Em nome de Jesus, esse ano você vai vestir a armadura que eu vou conquistar o sobrenatural do Senhor. Esse ano você vai vestir a armadura, aquilo que eu não vivi espiritualmente em 2025, 2024, 3, 2, na pandemia. Eu vou viver esse ano em nome de Jesus. Querido, levanta a sua mão. Levanta a sua mão e recebe isso. O que você não viveu talvez em 10 anos, você vai viver em 1 ano, porque o Senhor está trocando as suas vestes, o Senhor está trocando a sua armadura, o Senhor está trocando a sua maneira de lidar com os problemas em nome de Jesus. Aleluia. A palavra fala que eles ficaram tão irados com o favor que havia em José, e a palavra fala que eles ficaram ainda mais irados. A ira deles começou a se acender ainda mais a cada sonho, a cada visão que José tinha a respeito dele e da sua família. Então eles foram cuidar do rebanho. Então Jacó fala assim: José, vai até os seus irmãos, vai ajudar eles. E muitas vezes é assim, querido. A gente sabe quem é o nosso opositor, a gente sabe quem está contra a gente, mas quando o pai manda a gente ir ajudar, a gente tem que ir. A gente sabe que aquele irmão está falando mal da gente, a gente sabe que aquele lá falou muita mentira ao nosso respeito, a gente sabe que aquele lá está armando coisas contra a gente, mas quando o Senhor manda um filho de Deus ir, um filho obediente, que faz o que o pai gosta, do jeito que o pai gosta, vai e ajuda. Esse é o evangelho do Senhor, querido. Esse ano você vai muitas vezes deixar de lado o seu orgulho, vai deixar de lado a sua razão, porque existe uma máxima, principalmente para quem é casado, fala assim: é melhor ser feliz do que ter. E o evangelho é assim, querido. Você vai muitas vezes ajudar. A pessoa está com problema no casamento, você vai orar por ela. A pessoa está com problema financeiro, muitas vezes você vai emprestar um dinheiro. A pessoa está precisando de uma oração, de alguma coisa, você vai deixar de lado aquilo que fizeram com você, e você vai ser mais parecido com Jesus, e você vai atender aquele que precisa, em nome de Jesus. E eles começaram a tramar. A palavra fala que eles viram José de longe. Falou: ó, o filhinho do papai ali, ó, o sonhador. Vamos matar ele. Vamos jogar ele dentro de um poço. A gente inventa uma história falando que é um urso que atacou ele e matou ele. E eles começaram um plano, querido, eles começaram a executar o plano em que eles tinham tramado contra José. Mas eles não entendiam, eles pensaram que iam destruir os planos, que iam destruir os sonhos, que iriam destruir os projetos de José, mas na verdade eles lançaram José diretamente ao governo que o Senhor tinha para a vida dele. Querido, muitos vão tramar, o inimigo da sua alma, ele está ao seu derredor, tramando, ele está ao seu derredor, arquitetando um plano para te destruir. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus que protegeu você no ano passado, o mesmo Deus que protegeu você em todos esses anos, é o mesmo que vai te fazer permanecer no ano de 2026. E todo projeto arquitetado de Satanás, ele é apenas uma catapulta para te lançar rumo ao propósito, para te lançar rumo ao governo de Deus, para te lançar rumo à vontade de Deus sobre a sua vida. Então eles pegam José, e o Senhor falou muito ao meu coração sobre estações. A primeira estação que José viveu foi a estação da túnica.
A estação do favor de Deus, a estação onde Deus diferencia você dos demais, a estação onde há oposição, mas o Pai está com você, a estação onde há inveja, mas o Pai está lá te protegendo, a estação onde há pessoas contra você, mas o Pai está lá te direcionando, você consegue sentir a presença dEle, você consegue conviver com o Pai, você consegue sentir a presença do Senhor num culto, você entra no seu quarto, você fecha a porta e o Pai responde. O Pai fala, o Pai manda a sua presença, o Pai manda consolo, Ele manda aquilo que você precisa. Mas José, ele transicionou da estação da túnica para a estação do poço. E a primeira coisa que eles tentaram roubar de José é a identidade dele. A primeira coisa que fizeram com José, dá aqui a sua túnica. Retiraram aquilo que diferenciava ele, retiravam o favor do Pai sobre a vida dele e lançaram ele no poço. Querido, muitas vezes o inimigo, a primeira coisa que ele vai tentar roubar em você é a sua identidade. A primeira coisa que ele vai tentar roubar de você é a identidade que o Senhor te colocou, é a marca que Ele te colocou, é o selo que Ele colocou em seu peito. Aqui não tem, eu creio que não tem, talvez tenha em Peruíbe, eu acho que tem em Curitiba, não sei. Pessoas que aqui adoram, choram, e chega no trabalho é outra pessoa. Chega no trabalho, chega na escola, começa a falar palavrão. Chega no trabalho, começa a olhar para as irmãzinhas. Chega nos lugares, falam coisas que não deveriam falar. E se molda um ambiente, querido. Sabe o que o inimigo ele quer fazer sobre a sua vida? Não é te matar, não é lançar um acidente sobre a sua vida, não é fazer um ladrão entrar na sua casa. Ele quer roubar a sua identidade. Ele quer que você seja duas pessoas. Ele quer que você tenha identidade dupla. Ele quer que você se molde ao ambiente onde você está. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Chega de vida dupla. Chega de ser uma pessoa em um lugar. Chega de ser uma pessoa em outro lugar. Chega de quando você está com uma amizade, você falar como eles. Chega quando você está em outra amizade, você falar a mesma linguagem. Não, o crente, o filho de Deus, aquele que faz o que o Pai gosta, do jeito que o Pai gosta, só tem uma palavra, é sim, sim e não, não. Só tem uma palavra: eu não me moldo, eu não me dobro, eu não vou falar palavras torpes, eu vou ser edificante por onde eu passar. Esse ano o inimigo não vai roubar a sua identidade, em nome de Jesus. Você vai permanecer no começo do ano como filho de Deus, e você vai terminar esse ano como filho amado do Senhor. Aleluia. Sabe o que é engraçado? Eles tiraram a túnica, mas a visão eles não conseguiram tirar. José estava nu dentro do poço. Ele não tinha mais visualmente a diferenciação entre ele e um filho amado do Senhor. Mas o inimigo, ele não pode roubar a nossa visão. Ele não pode roubar a promessa que o Senhor fez, talvez não hoje, talvez não ontem, talvez há anos atrás liberaram uma palavra sobre a sua vida, querido. O inimigo, ele pode roubar tantas coisas materiais, ele pode roubar a sua paz, ele pode tirar a comunhão com a sua família, mas ele não pode roubar a profecia que foi liberada ao seu respeito. Ele não pode roubar a palavra que liberaram contra você. Ele não pode roubar a visão que te entregaram do futuro. E José, ele foi para um lugar de isolamento. José, ele era afrontado pelos seus irmãos, mas irmão é tudo assim, né? Irmão briga mesmo. Irmão se bate, se arranha, se morde. Mas lá em casa é assim, é uma guerra constante. É uma xingando a outra, é uma batendo na outra, é uma falando da outra e acusando, e aí para lá para cá. Mas quando uma vai ficar alguns dias na casa dos parentes, falou assim: cadê a Emanuele, hein? A Emanuele já está demorando demais lá. E assim, família é tudo assim, briga e depois faz as pazes. José, ele tinha percalços, mas ele estava em comunhão, ele estava rodeado de pessoas, eles tinham comunhão com o Pai. Mas ele foi lançado para a estação do isolamento. E talvez tem pessoas aqui que estão nessa estação do isolamento.
Você pensa que te abandonaram, você pensa que todo mundo foi embora. Mas eu quero te dizer uma coisa, a presença do Senhor, ela não te abandona. Você pode estar sozinho de pessoas. As pessoas podem ter ido embora, mas o Senhor, Ele está lá. E se você puder anotar isso, anote. Eu gosto de falar isso que o apóstolo fala, né? Eu sinto importante. Anota isso. O isolamento não é Deus te esquecendo. O isolamento é Deus incubando a sua promessa. O isolamento é Deus guardando e fortalecendo o seu propósito no Senhor. Quem aqui já, quando teve filha, ele foi para a incubadora? A minha filha ficou 15 dias na incubadora, na UTI neonatal. E é muito difícil para nós como pais entender. Nosso filho está lá sozinho, isolado, com frio. Mas queridos, enquanto a gente acha que ele está sozinho, ele está recebendo nutrientes. Os órgãos dele estão crescendo com mais velocidade. Eles estão recebendo aquele banho de ultravioleta, banho de sol. Eles estão no lugar certo e crescendo no Senhor. Muitas vezes aquilo que a gente chama de isolamento, de esquecimento, é o Senhor falando assim: meu filho, permanece mais um pouquinho, porque eu estou te fazendo crescer nesse lugar de isolamento. Eu estou te fortalecendo. Aquilo que ainda não era formado, o seu caráter, aquilo que ainda não era formado, a sua mentalidade, aquilo que ainda não era formado, a sua vida espiritual, eu estou fortalecendo nesse momento de isolamento. Então a palavra que eu tenho para a sua vida hoje, levanta a mão, você que recebe esse momento de isolamento, querido, é temporário. O Senhor está te falando: espera mais um pouquinho, aguarda mais um pouquinho, permanece, seja fortalecido pelo Senhor, não desista, não morra nesse processo, porque eu, seu Deus, estou te fortalecendo, eu estou te forjando. As pessoas se afastaram, mas fui eu que tirei elas do seu caminho, porque elas estavam te fazendo retroceder. Eu que tirei o emprego que estava sendo prejudicial sobre a sua vida. Foi eu que te tirei talvez desse ministério que não estava desenvolvendo a sua vida espiritual. O Senhor está te fazendo crescer. Aparentemente você está esquecido, mas tem uma situação na Bíblia que relata muito isso. Elias, um homem que realizou tantos prodígios. A palavra fala que quando 850 profetas de Baal e de Azera se voltaram contra o Deus de Israel, um homem sozinho peitou eles e falou assim: eu vou provar que há Deus em Israel, aquele que manda fogo. Então ele conseguiu, com o favor do Senhor sobre a vida dele, Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, e ele matou a espada 850 profetas. Mas quando veio uma mulher, queridos, ele fugiu para a caverna. Eu falei isso lá em Peru, falei: ô espécie difícil. Espera aí. Eu creio que ninguém está aqui, mas quando a mulher libera aquela palavra sobre a sua vida, as suas pernas tremem, né? Você no trabalho é o machão, é o chefe. Você no trabalho, você manda e desmanda. Mas quando a sua mulher fala assim: levanta desse sofá, você só fica nesse celular, você treme as suas pernas, você vai fazer aquilo que ela quer. Não vem falar isso não. Na minha casa não, sou eu que mando. Mas na casa de muitos aí, por causa de uma mulher, querido, um profeta que falava aquilo que Deus mandava, se escondeu numa caverna. Só que tem um detalhe: ele pensou que ele estava isolado, ele pediu a morte naquele lugar. Mas quando ele estava no momento de pior isolamento, de pior medo, de pior solidão, o Senhor bradou do céu e falou assim: o que fazes aqui, Elias? Deus não falou assim: Elias, sai dessa caverna aí, meu amigo, vem para cá. Eu sei o que você está passando, eu posso imaginar o que você está passando aí, vem para cá. Mulher é difícil mesmo, é por isso que eu não tenho mulher, vem para cá. Vem, não. Quando a gente entra no nosso quarto escuro, queridos, o Senhor está lá. Quando a gente entra no nosso momento de depressão, que a gente não quer ninguém, o Senhor, Ele está lá.
Quando a gente pensa que a gente está sozinho e pessoas nos abandonaram, o Senhor está lá, esperando que a gente se manifeste, esperando que a gente se levante, esperando que a gente dê um brado e fale assim: chega de viver esse isolamento, eu preciso sair desse lugar, porque aquilo que o Senhor tem para mim é muito maior, aquilo que o Senhor tem para mim é muito mais grandioso, aquilo que o Senhor tem para mim é extraordinário. Em nome de Jesus, eu quero profetizar para você que está num quarto escuro, para você que está numa caverna, para você que está num momento de depressão, para você que se sente isolado, esquecido, o Senhor está indo te resgatar desse lugar, o Senhor está indo te resgatar dessa situação, o Senhor está indo resgatar a sua mente e o seu coração, porque Ele está lá, Ele não pode imaginar, Ele sente a sua dor, Ele sente o seu choro, Ele sente o seu isolamento e Ele se compadece de você. Aleluia. Aplauda Ele em nome de Jesus. O Senhor está lá, querido. Último ponto, nós já vamos orar, nós já vamos cumprir aquilo que o Senhor vai fazer sobre a nossa vida. O silêncio do Senhor. José não ouviu a voz de Deus, mas ele precisou acreditar no sonho que ele tinha. O momento do isolamento, muitas vezes, é aqueles 400 anos que existe na Bíblia. É aquelas páginas que estão em branco, sabe? Antes o Pai falava, antes o Pai amava, antes o Pai declarava o amor dele sobre a nossa vida, mas chegou o momento do silêncio sobre a vida de José. Querido, talvez alguém aqui está vivendo um silêncio de Deus, mas o silêncio do Senhor acabou hoje em nome de Jesus. Talvez em 2025 você não ouviu palavras foram ouvidas pelos ouvidos carnais, mas não entrou no seu coração, não queimou dentro de você, mas em nome de Jesus essa barreira, ela se quebra hoje, em nome de Jesus. E só você que quer ouvir a voz do Senhor, só você que quer sentir o Senhor hoje aqui, dá um pulo dessa cadeira, se levanta com uma atitude, declara para o Senhor: eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir as tuas palavras, elas vão entrar no meu coração, em nome de Jesus.